Boa noite, pessoal. Vamos lá, aula 2. Hoje eu vou resumir o que aconteceu durante as aulas da manhã, certo? Aqui para a turma de calores da manhã, que foi a introdução do conteúdo das variáveis e dos controles. Variáveis não, perdão. Do controle de fluxo, tá bom? Como a gente consegue controlar o fluxo do nosso código com algumas condicionais, certo? São elas em Python: if, else, elif e switch, tá bom? Tudo isso, para funcionar, eles utilizam o que a gente chama de operadores booleanos, tá bom? Os operadores booleanos são o false e o true. A gente já viu isso na aula passada quando a gente falou dos tipos, e o booleano era um desses tipos, certo? Então vamos lá. If. O if em português ele é o se, certo? A ideia do if é que ele tem um gatilho para acontecer e ele vai cair dentro de um bloco de código, tá bom? Simples. Pensem sempre nisso. Gatilho, bloco de código. Fechou? Vamos a um exemplo. A gente tem aqui que entrada ele vai ser um input do usuário, tá bom? Esse input vai ser um tipo string e é uma pergunta bem simples. Você tem que fazer um bolo, mas para isso precisa de ovo. Tem ovo na geladeira? Ele está fazendo essa pergunta. E a gente vai ter agora o nosso if ou se com um gatilho, certo? If entrada igual assim, print, então você pode fazer o bolo. Você só vai poder fazer o bolo se você digitar sim, porque se você digitar sim, você vai ter ovo na sua geladeira, tá bom? Atenção a um detalhe aqui, vou pegar minha Epic Pen. Ao símbolo de igualdade, a gente vai ver um pouquinho ali embaixo mais sobre os símbolos, e aos dois pontos e os espaços aqui no canto quando a gente entrar no bloco de código do if, tá bom? Os códigos eles são indentados. A gente já viu na aula passada sobre a PEP, que é o que regulariza regulariza é uma palavra forte, tá bom? Mas é o que organiza os programadores a pensarem da mesma forma. Então lá ela diz o seguinte: 4 espaços ou um tab para você programar dentro de um bloco de if. Legal? Vamos descendo. Aqui a gente vai ter a próxima condicional, que é o else. O else em português é o se não. Então vamos lá. A gente tem o primeiro gatilho, que vai ser o if, vai ser o primeiro se. Primeiro gatilho. Não ativou o primeiro gatilho, ele vai cair no else, que é o se não. Ok? Parece confuso, mas quando a gente for ver em código é bem simples. Tá bom? Vamos lá. A gente tem aqui uma entrada, que vai ser igual ao inteiro, tá bom? Porque a gente vai estar digitando a unidade do usuário. Poderia ser um string também, sem problema. E a gente vai ter um if aqui, ó. Tá vendo? Se a entrada for menor que o operador... Opa, tá muito grande. Peraí. Peraí que o meu Epic Pen... Oxe. Pronto. Limpou aqui. Pronto. Tá. É um operador relacional que tem aqui, que é maior que, certo? E aqui embaixo a gente vai ter o else. O que esse else vai fazer? Qualquer coisa que não esteja dentro desse gatilho do if vai para o else diretamente. Então, o que é qualquer coisa nesse caso aqui? Seria as idades de 0 a 17, certo? Então você vai cair nesse bloco. O outro caso lá, ainda no fazimento do bolo, né, se a gente pode dizer assim, é o seguinte: vai ser entrada igual a input, esse input é um string, certo? De novo, mantive string aqui só porque conversão, né, mais simples. If entrada igual assim, print, você pode fazer o bolo. Else, ou seja, qualquer coisa que eu digitar naquele input que não seja assim, ele vai cair nesse bloco do else e ele vai imprimir. Então você tem que comprar ovos. Tá bom, professor. E se eu escrever ali abobrinha, o que vai acontecer? Vai cair na condição do else. Porque o if está fazendo uma comparação direta que depende desse gatilho. Se esse gatilho não for aplicado, ele vai cair no else. Fechou? É simples assim. Vamos descer um pouquinho mais. Eu quero explicar para vocês o else if, ou em português, o elif. Tá bom? Pessoal, as outras linguagens de programações que não são Python, eu não vou falar todas. Elas utilizam o condicional else if.
Então, em vez de você escrever elif, você escrever else if, else if, else if. E, puxa, a PEP do Python chegou na conclusão que, cara, isso é muito ruim. E eles criaram essa proposta de melhoria que é o PEP. Desculpa. Que é o elif, certo? Para ficar mais simples, mais fácil de entender. O que é o elif? Ele é um else do teu if, que é um if. Ok. Professor, estranho isso que tu falou, mas dá para entender. Vamos lá. A gente pode pegar o código aqui e a gente vai fazer o seguinte. Se a gente tem um input do DDD, vai ser string aqui, tá bom? E o que esse input do DDD diz? Ele faz uma comparação no primeiro if. Se for igual a 61, ele vai imprimir Brasília pra gente, tá bom? E a gente tem agora outra comparação. Tá, se não for o if, é esse if, que é DDD igual a 71. Tá, se não for esse if, ou seja, o if de cima, ele é esse if aqui, que é DDD igual a 11, print São Paulo. Por aí vai até chegar no else, que vai ser o caso de não ter nenhum DDD cadastrado. Beleza? Acho que deu para entender. Vamos aos operadores agora? Para a gente fazer esse tipo de comparação, ele só vai dar certo se a gente respeitar a sintaxe do Python para os comparadores, tá bom? Primeiro, a gente tem os operadores relacionais e a gente vai ter os operadores lógicos, tá bom? Os relacionais são simples. Eles são igualdade, maior que, menor que, diferente, maior ou igual e menor ou igual, tá bom? Bem parecido com a da matemática, fechou? Vamos descer aqui. Aqui eu expliquei um pouquinho da origem dessa matemática booleana, certo? Eu recomendo que você passe pelo slide valendo tudo bonitinho. Eu não vou passar por aqui porque eu tenho que explicar rápido. E a gente tem que se atentar a isso aqui. O ou, o or, o e o and, o não e o not. Tá? Por quê? Porque isso aqui vai ser nossos operadores lógicos, pessoal. Quando a gente começar a descer aqui e a gente vê o que são os operadores lógicos, a gente vai entender para que serve toda essa parada. Beleza? E a forma mais simples de mostrar isso para vocês é utilizando algo na ciência da computação que a gente chama de tabela verdade. Tabela verdade ela é utilizada para provar argumentos, tá bom? Então, vamos lá. Verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro e falso. Falso. Falso e verdadeiro. Falso. Falso e falso. Falso. Por que isso acontece? Vamos imaginar o seguinte. Você precisa entrar... você vai tomar sua vacina, fechou? Lá naquele comecinho, você precisava ter uma comorbidade e tá com o seu documento, seu RG, vamos dizer assim. Vamos lá, você chega lá na frente, a enfermeira vai falar, você tá com o seu documento de identidade e de comorbidade? Se você estiver com os dois, vai ser verdadeiro, verdadeiro, portanto, verdadeiro. Se você não tiver identidade, você não vai conseguir tomar sua vacina. Se você não tiver o de comorbidade, mas tiver a de identidade, também não vai adiantar nada. Você não vai conseguir tomar a vacina. Se você tiver nenhum dos dois, você também não vai conseguir tomar. Fechou? Deu para entender o I? O I é uma operação bem simples e corriqueira. A gente fala I e a gente não percebe. O OU é a mesma coisa, por incrível que pareça. A gente fala isso toda hora e não percebe que isso é um operador lógico. Então vamos lá. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e falso, verdadeiro. Falso e verdadeiro, verdadeiro. Falso e falso, falso. Vamos pegar aquele mesmo exemplo da comorbidade, mas agora que está tudo melhor. Você só precisa hoje da sua identidade para tomar a vacina, tá bom? Mas se você tiver o seu certificado de comorbidade, vamos dizer que você tem prioridade na fila. Então vamos lá. Tenho os dois, verdadeiro. Tenho só um deles, verdadeiro. Não tenho nenhum dos dois, não vou conseguir tomar minha vacina, falso. Olha como é simples, pessoal. E agora a gente tem o not, que é a negação de uma proposição lógica. Então a gente vai ter aqui verdadeiro, verdadeiro. Tá errado, eu cometi um crime de guerra aqui. Mas eu posso fazer aqui com vocês do lado. Se a gente tem verdadeiro e verdadeiro, a gente vai ter falso. A gente vai ter falso. E aqui a gente vai ter o oposto, verdadeiro, verdadeiro. O não há é negar uma proposição. Então,
vai aparecer isso em código e na ocasião que você tiver que usar, você vai lembrar, tá bom? Deixa eu deletar aqui. E vamos descendo. Aqui eu fiz ela com um binário e aqui tem um vídeo do Iberê para você ver como é que funciona em circuitos elétricos, tá bom? Aqui tem um exemplo em código do maior e menor que, a gente vai ver lá no meu VS Code depois. Um exemplo da condicional, o exemplo do end, e aqui a gente vai para o within match case, tá bom? Temos um problema no nosso match case. O PyDroid ele não utiliza a versão do Python que tem esse recurso, tá bom? Então você vai ter que utilizar pelo Programis, pelo Replit, que é outra opção que apareceu aí, ou nas suas IDEs, ou no computador, quando você instalar uma versão que seja do Python 3.9 para cima, ok? Mil perdões, eu não sabia disso, mas já que ocorreu, estou fazendo a errata aqui e vamos seguindo. Vamos lá. O que é o switch? O switch é um interruptor que a gente liga e desliga, ok? E com esse ligar e desligar, a gente consegue vários resultados diferentes, ok? No Python, ele vai se chamar match. E match a gente já lembra instantaneamente do Tinder, e a ideia é basicamente essa. A gente vai fazer um match entre duas coisas e elas vão se juntar para ter um caso. Pode parecer estranho, mas é exatamente isso que acontece. Vamos para aquele exemplo do DDD, só que com o match case? Vamos lá. A gente vai escrever o seguinte, ó. Match. Poxa, tá um pouquinho grosso. Aqui. A gente vai escrever match, a palavra match, mais a variável que vai trocar o estado. Lembrem do gato fofinho alien que pode do nada virar um none e sumir o gato, morrer o gato. Aqui é a mesma coisa. Essa variável ela vai trocar de estado dependendo do input da pessoa. Então o que a gente pode dizer? Se a pessoa escreveu case mais o resultado que a gente espera, o que vai acontecer? Vai printar Brasília. E isso vai ser verdade até esse 31. Porque aqui embaixo ele aparece um caso em que não é um else, mas ele comporta-se como um else. O que é? Que é o caso default. É o caso padrão. A gente vai denotar o caso padrão como? Como case underline 2 pontos, tá bom? Sempre com espaço, certo, pessoal? Para não ter nenhum erro. Ok? E o que é esse case default? É o else, basicamente. Que vai ser o caso padrão para todas as entradas que não estão esperadas pelos nossos casos. Ok? Aqui a gente teve um exercício que era para a gente melhorar a Just a Pretty Smart Calculator que foi criada lá no grupão do Zap, certo? E foi um dos exercícios que eu deixei para a gente resolver. Eu vou procurar agora aqui no, no código WhatsApp, que eu não separei aqui. Se eu não me engano, a gente já tem ele resolvido aqui com o match case. E eu quero mostrar para vocês isso, tá bom? Só pegar aqui. Aqui, ó. A gente vai ter um exemplo. Eu vou pegar aqui do nosso colega. E a gente vai testar. Aqui no Programice. Vou confiar em ti, hein, amigão? Tu apareceu ali no vídeo. Vamos rodar. Beleza, esse código está funcionando com mais case. Eu já consigo perceber isso logo de cara. A gente não quer resolver uma expressão de segundo grau, a gente quer resolver uma adição simples aqui. O cara mandou muito, certo? Então a gente vai inserir o primeiro número, eu quero fazer uma adição de 2 mais 2. E a gente vai ter o resultado de 4. Fechou? Tá bem feitinho. Meus parabéns aí para quem realizou o código. E a ideia era que vocês trocassem a calculadora para o Match Case, para vocês verem como fazer menus no Match Case é mais limpo e é mais adequado, se é que eu posso dizer assim. Vocês têm uma claridade desse código muito melhor, tá bom? E por fim, para eu não me alongar muito, vamos conversar um pouquinho sobre a parte do RPG? O que era a minha ideia aqui, pessoal? Era que vocês exercitassem a criatividade de vocês em montar vários condicionais dentro da aleatoriedade dos dados que a gente tem. Vamos lá. Os RPGs de mesa, eles são jogos de comparação. Então a gente vai ter a armadura do nosso inimigo, a vida do nosso inimigo, e a gente vai ter alguma forma de rolar dano, rolar um acerto que bata maior ou igual a essa armadura desse nosso inimigo, tá bom?
Normalmente, os sistemas utilizam dados de 20 lados. Então, a ideia aqui é que vocês utilizassem o dado de 20 lados mais o atributo da sua arma para você rolar contra o inimigo e tentar acertar ele, tá bom? E, acima de tudo, vocês também montariam a ficha do personagem de vocês aqui dentro, tá bom? Por que vocês montariam essa ficha? A gente teria os atributos Força, Constituição e Destreza. Os pontos de vida são calculados da seguinte forma: 8 mais Constituição. Então, se você colocou um valor de Constituição bom, você vai ter mais vida. As classes seriam Ladrão, Guerreiro e Mago. Por que eu fiz o Ladrão, Guerreiro e Mago? Para ficar um pouquinho mais simples, né? Para não contemplar todas as classes do jogo, mas contemplar ainda algumas das minhas principais, né? E por fim, aqui está um exemplo, né, de como a gente vai utilizar esse código. E no código, eu queria que vocês fizessem as seguintes atribuições. Vocês iam ver aqui na tabela e falar: beleza, o professor queria que eu fizesse isso, o professor queria que eu fizesse isso. Para vocês terem esses métodos para ficar comparando e vocês se sentirem incentivados a continuar. Tá? Vocês iriam abrir o slide aqui, colocaria lá no PyDroid, ok? Por aí vai. E como é que a gente faz essa simulação dos dados em Python? Vamos lá. A gente começou a trabalhar com as extensões do Python, que é basicamente uma forma de deixar o Python mais poderoso. E como é que a gente faz isso? A gente importa a biblioteca do Python chamada Random. O que o Random faz? Ele tem várias e várias formas de gerar coisas aleatórias. E isso varia, tipo assim, de números mínimos, até números de uma forma controlada, tá? Então a gente vai utilizar só o random int, tá bom? A gente não vai usar o random float, porque a gente está trabalhando com dados de 20 lados, então não faz sentido a gente pegar um float, certo? Então a gente vai definir a seguinte forma essa geração: que variável vai receber random ponto, que é o nome da biblioteca, o nome da função random int e o intervalo aqui dentro, que é o início e o fim desse intervalo. Simplão. Vamos ver o caso em código? Nosso código vai ficar dessa forma. A gente programou os dados assim. Por quê? Intervalo. Se a gente quer um D4, o menor número do D4 ele vai ser o 1 e o maior número ele vai ser o 4. Se a gente quer um D20, o menor número vai ser o 1 e o maior número vai ser o 20. Simplão. Fechou? E a gente tem aqui o input da armadura do inimigo e o input da vida do inimigo. Eu já deixei pronto para vocês e entreguei esse código lá no grupo. O que era a ideia? Era que vocês causassem danos nos seus inimigos de alguma forma. Então eu já falei aqui diferentes formas de você fazer comparações em código para você comparar a armadura do inimigo com o seu acerto do dado, rolar o dado contra ele e diminuir a vida dele. Ok? Por quê? Porque eu queria estimular vocês a utilizarem a biblioteca de aleatoriedade. Tá bom? E também a jogar RPG, né? Você vai estar jogando dado aí, você vai ter várias variáveis. E isso é bem interessante, eu gosto bastante quando isso acontece. Tá bom? Então, uma possível solução para esse problema, que foi proposto, era você fazer o seguinte: o ataque ele é igual a um D20, mais o atributo de força, considerando que eu estou jogando com guerreiro aqui, tá bom? E o dano do guerreiro, ele é igual a 2d6, ou seja, d6 mais d6. Ó, pensei muito nisso, né? Mais o atributo de força, tá bom? E a vida do inimigo vai ser igual a vida do meu inimigo, eu vou repetir o nome da variável, tá? Não tem problema fazer isso. Menos dano do guerreiro. Então ele vai rolar o dano aqui em cima, ele vai pegar a vida do meu input lá em cima e ele vai subtrair. E pronto, a gente vai ter o dano que a gente causou e o quanto de vida o inimigo tem restante. Eu vi que vocês se animaram tanto e começaram a fazer diálogos novos para cada coisa que acontecesse. E eu fiquei bem feliz com isso, cara. Meus parabéns para vocês, tá bom? E dito isso, pessoal, eu queria deixar mais um feedback desse RPG, que foi algo que eu não vi que vocês fizeram ainda, e eu acho interessantíssimo, que é o acerto crítico. Nos RPGs, a gente tem os acertos críticos, que é quando a gente rola um 20 no dado, tá bom? O que acontece quando a gente rola 20 no dado? A gente consegue dobrar o dano que a gente causa. Então, fica o desafio para todo mundo que está vendo o vídeo aqui, para fazer isso, tá bom? Vocês vão criar uma condição de que se o dado rolar 20, ou de acerto, vocês vão aplicar um dano crítico que vai dobrar o dano, tá bom? Desafio deixado.
Vou me despedir de vocês por aqui. Amanhã a gente se encontra. Fechou? Tchau, pessoal.